Oi, gente! O tema do devocional de hoje é Conectando-os com o Pai e eu gostaria de falar um pouquinho sobre a oração como comunicação essencial com Deus. Eu gostaria de começar fazendo uma pequena reflexão. Pensa aí em alguém que você tem muito contato, alguém muito próximo. Pode ser um amigo, um namorado, namorada, um familiar, enfim. Alguém que você tem muito contato, muita relação. Pense em como estaria a relação de vocês se você conversasse com essa pessoa na mesma quantidade que você conversa com Deus. Como estaria? Será que vocês iam continuar próximos? Será que vocês só iam se falar uma vez por semana, uma vez por dia? A gente precisa entender que não existe relacionamento sem diálogo. E isso é muito importante até para que a gente conheça Deus. Mas algumas pessoas têm alguma dificuldade com oração, assim como eu já tive muita também, às vezes tenho. Então, eu gostaria de trazer algumas passagens que vão te ajudar e me ajudam também para pensar em como orar. A primeira está lá em Filipenses 4, do versículo 6 ao 7. Diz assim: Não andem ansiosos por coisa alguma, mas em tudo, pela oração e súplicas e com ação de graças, apresentem seus pedidos a Deus. E a paz de Deus, que excede todo entendimento, guardará o coração e a mente de vocês em Cristo Jesus. Reparem que aqui diz, mas em tudo, pela oração e súplicas, tananã, apresentem seus pedidos a Deus. Aqui diz em tudo, não em algumas coisas, mas em tudo. Então, se você tem dúvidas sobre o que orar, ore sobre tudo. Tudo que você sente, tudo que você pensa. E por que a gente deve fazer isso, né? Porque assim a gente consegue viver uma vida plena, em confiança em Deus, a gente consegue acessar a paz que excede todo entendimento. Quando a gente pensa sobre essa paz, pode parecer algo um pouco distante. Eu mesma sentia isso, porque parece algo muito difícil de acessar, muito que não depende muito da gente. Mas é muito mais racional do que parece. Vou dar um exemplo que talvez, não sei se vai fazer sentido, mas talvez faça. Pensa que você tem um carro. E se você já tem um carro, pensa no seu carro. E pensa que por algum motivo você precisa que alguém dirija o seu carro para você. Você não vai conseguir dirigir e você precisa pedir para alguém dirigir para você. Se você dá o seu carro na mão de alguém que dirige muito bem, que nunca levou multa, nunca bateu o carro, que dirige com prudência, com sabedoria, você com certeza não vai ficar preocupado. Você vai pensar, não vai acontecer nada de ruim com o meu carro, ele tá em boas mãos. É a mesma coisa com as nossas orações. Quando a gente entrega elas na mão de Deus, a gente tem que ter essa ciência de que elas estão nas mãos certas. Deus é confiável. Então você pode entregar tudo nas mãos dele. E outra passagem que eu queria ler está lá em Mateus 6, do 9 ao 13. É a famosa oração do Pai Nosso. Ela foi dada pelo próprio Jesus. E a gente tem que pensar no Pai Nosso como um modelo de oração. Você não precisa decorar ele e ler e falar ele todos os dias. Mas dentro dessa oração tem alguns elementos que a gente pode trazer para as nossas orações, para a nossa linguagem, para facilitar o nosso diálogo com Deus. E eu trouxe aqui 5 desses elementos e eu vou falar para vocês rapidinho. O primeiro deles é o reconhecimento barra adoração a Deus. Aqui diz, Pai nosso que estás no céu, santificado seja o teu nome. Primeiro de tudo, a gente precisa entender com quem a gente está falando. Por mais que Deus seja o nosso amigo, a gente não pode também esquecer que Ele é Deus e se esquecer da grandeza dele, da onisciência dele. Então, quando a gente começa a oração reconhecendo quem é Deus, adorando o nome dele, a gente já pode começar tranquilo, porque a gente sabe com quem a gente está falando. O segundo elemento é a submissão à vontade de Deus. Aqui diz: Venha o teu reino, seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. A gente precisa pedir para Deus que a vontade dele seja feita acima da nossa. Muitas vezes a nossa vontade de Deus não vai ser a mesma, mas no final a gente entende que a vontade dele é boa, perfeita e agradável. O terceiro elemento é a petição. Aqui diz: Dá-nos hoje o nosso pão de cada dia. Não tem nada de errado em pedir alguma coisa para Deus, em pedir os nossos desejos, enfim. Mas é claro que a gente não pode esquecer que ele não é um gênio da lâmpada, que ele não vai fazer tudo o que a gente pedir. A gente tem que lembrar que a gente está dentro da vontade dele, mas não tem nada de errado em pedir para Deus. Em quarto lugar, vem o perdão. Aqui diz: perdoa as nossas dívidas assim como perdoamos aos nossos devedores. A gente precisa ter esse momento de reconhecimento de pecado, de reconhecimento dos nossos erros. Se você chega de noite, vai orar e pensa: nossa, mas eu nem fiz nada de tão ruim hoje, tem alguma coisa errada. Porque a gente sempre está errando e a gente precisa reconhecer isso diante de Deus. Então, reconheça os seus erros, dê nome a esses erros, não se esconda de Deus, porque Ele vai te ajudar com isso. Isso leva ao quinto lugar, que é o livramento. Aqui diz: perdoa as nossas dívidas assim como perdoamos aos nossos devedores. Esse livramento não é só sobre proteção, não é só sobre pedir para Deus nos proteger, também é isso.
mas aqui fala para que não nos deixe cair em tentação. Ele vem logo depois do pedido de perdão, então às vezes a gente reconhece os nossos erros e fica tipo, meu Deus, mas eu erro muito, não tem jeito. Mas essa é a hora que a gente pede ajuda para Deus, a gente reconhece que a gente depende dele para fazer o que é certo e fazer o que a gente precisa fazer. E por último, a gente repete o primeiro elemento, que é o reconhecimento / adoração a Deus. Aqui termina, porque teu é o reino, o poder e a glória para sempre. Amém. Novamente, a gente precisa se lembrar de quem é Deus. E isso faz com que a gente fique em paz, a gente se lembra de quem está dirigindo o nosso carro.